Eu coloco para gravar aqui, Edu, pode deixar comigo. Não, acho que já... Ah, foi você que colocou? Não, Acho foi que o você Antônio. colocou agora. Ah, então foi o Antônio. Tá bom. É porque eu não ouvi o Antônio. É. Muito bem. Então, pessoal, eu estou com a cabeça tão avoada que eu não sei se nós paramos, se eu participei da última reunião ou não, Antônio. Você participou, tá? Até o final. Ah, Você estava no hospital com seu irmão, né? isso, Nós paramos aqui. Tem de piedade de mim. isso. Na verdade, vamos voltar só um minutinho, né? Só um pouquinho. E nós estamos naquela fase em que os espíritos realmente perceberam que o fogo devorador, como eles chamam, né, estava vindo, estava chegando. E aí eles queriam, tinha uma turba, né, uma turma imensa, querendo tomar a casa transitória, né, para se livrar desse fogo devorador, né? E eles tentam avançar, mas como tem umas linhas horizontais de defesa, eles levam choque, né? Eles voltam espavoridos, né? E aí começam as lamentações, lembrando sempre assim, eles não conseguem passar desse lugar, mas não tem nenhuma barreira visível, né? É uma barreira, na verdade, que é como a gente fala das membranas celulares, né? Por exemplo, para você ter a passagem da informação, né, dos neurônios para, por exemplo, do neurônio motor para a unidade motora lá no músculo. Então, você tem uma membrana, e essa membrana ela é permeável a determinados íons, né? Então, tem íon em determinados momentos que entra o íon cálcio, sai o íon potássio, e assim por diante. E assim a informação passa pelas fibras nervosas, né? Então, aqui, eu estou imaginando coisa semelhante. Por quê? Porque os espíritos que vão estar em condições de serem auxiliados vão passar por essa barreira, né? Eu vou chamar de barreira magnética, né? Porque não tem nada assim que parece impedir a passagem de alguém, mas eles devem passar, né? Enquanto outros são repelidos, como essa turma que tentou passar e não conseguiu entrar. Então, é bem seletiva a coisa, né? Então, é bem interessante a coisa. Então, para mim, um pouquinho antes está dito assim, eles falavam que eles iam entrar de qualquer modo, certo? Sai da frente que nós vamos entrar, e não se limitavam às palavras, e eles avançavam em massa sobre as faixas horizontais para recuarem espavoridos, né? Por quê? Porque eles recebiam um choque, porque não era permitida a eles a entrada. Então, é tipo assim, a membrana está fechada, né? Aquela barreira lá não deixa eles entrar, né? Aí eles diziam, vão, nos ajudem, pelo amor de Deus, tal. Então, é nesse ponto aqui, é isso, Antônio? Ajudai-nos, por amor de Deus, é nesse? Ou é mais para frente ainda? Tem de piedade de mim. As fogueiras ameaçam-me, penitenciam-me. Ah, então, é que, na verdade, um dos espíritos, né, e o André Luiz até fala assim, um deles atingiu-nos o círculo de atividade e identifiquei-o, né? Não havia qualquer dúvida. Era o verdugo
que me provocara tanta revolta íntima na véspera, quando eles foram para lá, e o espírito, né, machucava aqueles que tentavam saltar, e o André Luiz falou, mas não é possível, por que que não tira a mão, né? Por que que não tira, por que as forças do bem não vão lá e não aniquila esse cara, né? O André Luiz ficou maluco com esse irmão, né? E ele falou, provocara tanta revolta íntima, né? E aí ele se colocou de joelhos, né? Mas lembra, não podia entrar. Então ele não passava da barreira magnética ali, daquela faixa. Não tinha conversa, não entrava. E aí chega no ponto da nossa leitora Amora assumir o posto. É, já começo na frase dele, né? Sim, por favor. Tende piedade de mim. As fogueiras ameaçam-me. Penitenciam-me. Penitenciam. Fui pecador, mas espero contar com o vosso auxílio para reabilitar-me. As rogativas sensibilizariam qualquer cooperador menos avisado, mas prevenidos quanto à senha luminosa, notávamos que o pedinte se cercava de verdadeiro manto de trevas. Dele se aproximou Luciana quanto pôde, fixou-o bem, fez significativo gesto e exclamou, espantada, embora discreta: "Oh, como é horrível a atividade mental deste pobre irmão! Vêem-se-lhe no halo vital deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Está amedrontado, mas não convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos sem maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva." Continua? Continua. Sim. Ia dizer mais alguma coisa. Bastou, entretanto, um olhar do assistente que nos dirigia para que ela se calasse, humilde, reintegrando-se no trabalho complexo que tínhamos em mão. Isso, De agora lá, para. Não, agora para. Então, vejam bem. Lembra, a Luciana, ela era capaz, né, de penetrar na mente dos espíritos, né? Então, ela conseguia visualizar o que se passava ali. E aí ela começou a falar, mas o assistente Jerônimo, né? Bastou um olhar dele para ela. Eu me lembrei muito do meu pai, você entendeu? Meu pai, a gente estava fazendo alguma coisa, ele olhava para nós e já sabia, ixi, para que o negócio não vai dar certo. Era muito interessante. E, no final das contas, aqui, né, o Jerônimo disse para ela assim, de que adiantava, né, efetivamente, esse é o ponto, né, de que adiantava descrever a situação daquele irmão. Primeiro, né, já tinham visto que a aura dele não era a aura esperada, né? Não tinha um halo luminoso. Ela era era completamente negra, portanto, não tinha jeito. E ela descreveu o estado mental dele, além do temor, que até o mesmo André tinha manifestado esse temor, né? Então, imagina um espírito que estava, com certeza, né, sob a ameaça, né, de que o fogo devorador o pegasse. Era natural ele ter medo. Mas ele mantinha, né,
os mesmos sentimentos de sempre. Por quê? Porque a gente não muda de uma hora para outra. Não muda, né? Então, infelizmente, e por isso que o Jerônimo falou, olha, né? Só falou para ela, né? Olhou sério para ela, ela parou de falar. E aí continuou, né, o trabalho que eles tinham que fazer, né? Então, era só esse comentário. Se alguém quiser fazer algum outro comentário, então vamos em frente. Dilatavam-se fogueiras enormes em direções diversas e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Vasta dose de paciência era despendida por todos nós para conter a multidão furiosa. Impressionavam-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento, dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição, contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor, em regozijo da própria renovação. Cânticos esses abafados pela algarávia dos rebeldes agitados. Reparava pela expressão de quantos iluminados se aproximavam de nós, que se esforçavam por manter o pensamento alheio às objurgatórias dos maus, temendo, talvez, o interesse mental pelo que emitiam, circunstância criadora de novos laços magnéticos favoráveis à dominação dos verdugos. Intentavam, por isso, alimentar o máximo desprendimento dos apodos que lhes eram lançados pela turba malévola e impenitente. Formavam agrupamentos de formosura singular, sublimes quadros de paraíso no inferno de atrozes padecimentos. Vinham de mãos entrelaçadas, como a permutar energias, a fim de que se lhes aumentasse a força para a salvação, no minuto supremo da batalha que mantinham, talvez, desde muito antes. E esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundia-lhes prodigiosa renovação de poder, porquanto levitavam, sobrepondo-se ao desvairado ajuntamento. Emolduravam-lhes a fronte belos círculos de luz, com brilho mais ou menos uniforme, enquanto os tipos de semblantes sinistros lhes dirigiam insultos. Elas cantavam hosanas ao Cristo, entoando louvores que, de certo, lembravam os júbilos dos primeiros cristãos perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sob os apupos de espectadores perversos. Então. Espera aí um pouquinho. Espera aí só um minutinho. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Você vai querer... Desculpa, pessoal. Então, de uma certa forma, eu fiquei também emocionado aqui, e, ao mesmo tempo, não achava as coisas para abrir aqui, né? Então, a descrição
feita pelo André Luiz aqui é maravilhosa, né? E, efetivamente, algumas coisas importantes, né? Importam saber. Então, no meio daquela gritaria toda, né, eles, o André Luiz até usa uns termos, né? Apulpos, algaravia e outras coisas mais aqui, né? É muito importante perceber, né, que aqueles espíritos que realmente ouviram a Zenóbia, né, perceberam que era a hora, porque ela tinha dito que o fogo depurador ia vir. Ela tinha dito isso naquela fala dela que ecoou por todo o abismo, né? Também ela disse que aqueles que efetivamente estivessem arrependidos e dispostos, né, que eles seriam acolhidos. E aí começa, né, o fogo depurador, e aí esse pessoal vem. E o que é bacana, e é importante a gente visualizar, né, é que não era fácil para eles se desvencilhar, né, dos verdugos, né, daqueles que os dominavam, pelo medo, pelo ódio, e que gritavam e ameaçavam, né? Mas, ao cantarem, desculpa, eu fico emocionado, e aí é besteira vocês ficarem aí, mas o cântico, né, e dar-se as mãos, né, formam uma união poderosa entre eles, que conseguem, então, vencer, né, aquela ação dominadora que tinha sobre eles. E aí o André Luiz fala, inclusive, de estarem aureolados, né, com luz. Então, era deixa efetiva para receberem o auxílio, né? Bom, então era isso que eu queria só comentar, né? Era um trabalho magnífico que eles estavam realizando ali, né? Ele fala assim, formavam agrupamentos, eram em grupos, né? De formosura singular, né? Então, eram sublimes quadros, né? No inferno de atrozes, do paraíso no inferno de atrozes padecimentos. Então, é muito bonito essa descrição, porque a união, né, das mãos entrelaçadas, um dava força para o outro. Vamos em frente, que nós vamos conseguir. Então, é isso. Desculpa, eu fico emocionado quando eu leio essas coisas. Eu já chorei 300.000 vezes. Toda vez que eu leio isso, eu acabo chorando. Quem sabe? Quem sabe não é lembrança, né? Então é isso. Se quiserem comentar alguma coisa, o Antônio foi marcando um monte de coisa aí no meio do caminho. Eu estava mais olhando o processo de trabalho, né, Eduardo? Que é interessante que o objetivo deles era evitar que eles quebrar, né, o vínculo mental dos verdugos com as vítimas, né? É isso aí. É um trabalho bastante interessante, porque eles chegam em grupo, né, para quebrar, para que possam ser resgatados, porque, vamos dizer assim, é uma luta magnética, né? É.
Porque o pensamento é uma força eletromagnética. Então, se você está vinculado a uma entidade mentalmente, você precisa de uma ajuda para que você se desvincule, né? E o trabalho dessa equipe superior vem nesse sentido, né? Para que eles possam ser resgatados. Porque eu imagino que seja assim, como uma peneira magnética, né? Você tem um determinado nível de vibração que você consegue passar, um determinado nível que você não entra. Mas como eles estão tão envolvidos com os verdugos, fica difícil retirá-los, porque se mistura ao magnetismo. Então, vem essa equipe exatamente para fazer essa, vamos dizer assim, essa separação magnética para que eles possam ser devidamente recolhidos, né? Então, fui gravando para poder entender um pouquinho o mecanismo de trabalho, né? E eles usam da música, né? Que a gente sabe que tem um poder também de harmonização muito grande, inclusive a gente usa nas reuniões, né? Quando você vai fazer uma psicografia, a música ajuda muito Sim. a você se conectar e tal. Eu achei interessante que os recursos que estão sendo usados, né? São recursos que a gente usa de uma forma rudimentar nas nossas reuniões, mas a gente usa, né? Para que a gente consiga sintonia. Você está na reunião de ajuda e quer entrar em sintonia com o guia da reunião, você precisa realmente se desvincular um pouquinho, né? Mudar o tônus magnético, vamos chamar assim, né? Do pensamento, para que você consiga uma boa sintonia e tudo. Achei muito, muito rica de detalhes o processo de libertação que está sendo feito, né? Exato. Além emocionante, né? Além da beleza em si, né? A caridade em si, né, Eduardo? É por isso que eu fico emocionado, eu começo a chorar na hora de falar, tudo. Então, é interessante, né, que eles... eu não sei, no grupo de trabalho mediúnico de vocês, mas no nosso grupo, em muitos momentos, a gente faz o que a gente chamava de fechar a corrente. Eu aprendi isso com meu pai, no trabalho mediúnico com meu pai. De vez em quando ele falou assim, fecha a corrente. Então a gente formava um círculo unindo as mãos. Talvez fosse mais uma questão de... como é que eu vou te dizer? Uma coisa é eu pensar que eu estou te dando a mão enquanto um espírito está gritando ali, né? E a outra coisa é eu dar a mão mesmo para você. Então, eu sei que eu estou uma mão com outra e eu sei que eu estou formando círculo, né? Então, é mais uma questão que o Kardec ele não falava necessariamente, que ele falava, tudo é o poder da mente, é tudo o pensamento. Então, efetivamente, não havia necessidade de se dar as mãos para fazer nenhum tipo de trabalho, né? Então, mas a gente utiliza isso. Uma vez o Preto Velho explicando sobre isso, ele estava comentando o seguinte, inclusive no nosso lar tem essa questão, né? Nosso lar é multirreligioso, né? Então, você vai entrar na catedral lá, você vai encontrar os locais onde tem os santos, né? Que a pessoa se dirige ali para fazer a oração. E o Preto Velho explicando o seguinte, como a gente ainda não tem um controle muito firme do pensamento, então é importante, às vezes, você ter um crucifixo na mão, fixa o pensamento ali, te ajuda a manter o pensamento na tarefa. Então, dar as mãos também te ajuda a manter a questão do conceito de corrente de pensamento no bem, né? Então, a Lídia, né? A Lena comentou comigo que a Lídia, muitas vezes, o Genival também, a Lídia, nas reuniões, também recomendava que as pessoas se dessem fisicamente a mão para reforçar o sentido de corrente, porque nós temos dificuldades ainda de manter nosso pensamento focado. Exato. Eu pessoalmente tenho, eu não posso falar pelos outros,
Às Não, vezes eu preciso. A gente faz isso no nosso grupo mediúnico. Nós A ainda... gente usa quando é um espírito assim, vem uma manifestação muito difícil, e que vê que o médium está passando um perrengue, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então, a corrente ajuda a acalmar. A gente entra com a oração de Cáritas também. A oração de Cáritas ajuda a facilitar e traz uma paz assim quase que imediata quando você começa a oração de Cáritas, né? Uhum. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade. E parece que isso a pessoa já tem essa muito internalizada, né? Como uma elevação, né? Então é muito interessante e é muito importante em situações como essa que é descrita aqui, vamos dizer assim, essa harmonização de pensamento. Isso. O foco é atender aos irmãos mais necessitados, né? Esse é o foco. E através do dar as mãos, da uma oração, dos hinos, a gente consegue melhor, né? Então, ali num plano muito materializado, né, Eduardo? Não é um plano sutil, né? Pois é. Lembrar disso. Mas foi muito bonito. Desculpem aí a minha emoção toda aí, mas... Mas, olha, outra coisa que quando acontecia da pessoa ficar emocionada, o pretinho velho brincava e falava assim, quando não há emoção, não está tendo frutos. Sei. Ele brincava com a gente, que às vezes a gente ficava assim meio constrangido, né, de ter essa emoção e transbordar em choro, às vezes, né? Ele brincava assim, espiritismo sem emoção, falta Jesus. Ele brincava. Só para descontrair e tudo, mas é verdade, né? Mas a presença do mestre, às vezes, dessas entidades maiores, né? Toca o coração da gente. E é uma alegria, né? É o chorar de alegria. É muito bonito isso. Bom, isso mesmo. Então vamos em frente. A não ser que alguém queira fazer mais algum comentário, tem alguma dúvida? Não? Então vamos. Eu achei interessante esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infligia-lhes prodiosa renovação de poder, porque levitavam sobrepondo-os aos desvarados ajuntamentos. Isso daí processo de troca instintiva, a palavra, de valores magnéticos. Então, é o instinto do amor, eu vou chamar assim. Não sei se essa palavra está bem colocada. E eles levitavam, olha que coisa impressionante. Eles perdiam peso, né? Quanto mais elevado você fica, você vai perdendo peso, né? Um ambiente extremamente pesado. Sim. Eu achei, assim, fantástico. Eu esqueci de comentar esse ponto, ainda bem que você... Eu deixei marcado para não esquecer, sabe, Eduardo? É muito rico. Muito rico esse trecho. Muito rico mesmo. Fantástico. Porque, veja, a gente fica pensando, né, que a gente não consegue. Mas está aí o resultado, né? Os espíritos que estavam em sofrimento atroz, no vale, né, de sofrimentos, né, no chamado abismo, vamos dizer assim, né, eles conseguem se unir, né, magneticamente pelo amor, porque eles cantavam hosanas ao Cristo, né, e levitar. Olha que coisa maravilhosa, né? Maravilhoso. Eduardo, eu gosto muito de valorizar aquilo que nós temos, né? Nós estamos com um grupo das 18 horas fazendo oração, e a gente, você sabe disso, né? E a gente vem pedindo alguns casos de família e tudo. E aconteceu comigo, né, de um ente familiar, as orações, o médico ficou surpreendido com o restabelecimento. Minha mãe está com 92 anos, né? Teve uma queda, teve que operar o fêmur e tudo, e já está andando, já está dando trabalho, né? Que quer largar o andador, quer largar a bengala, está dor de cabeça. Mas a velocidade, o médico não acreditou, nem o fisioterapeuta. E é um grupo de oração que nem conhece, né? Não tem convivência, mas o grupo se reúne, faz a vibração,
E o resultado a gente vê. E eu falo assim, não tem explicação, né? A gente só tem que agradecer. É. Eu coloco isso porque assim, é um grupo que está se fazendo já tem mais de um ano, né? E eu já pude colher algumas ajudas, né? Assim, para familiares e é a gratidão muito grande. A gente ter esses mecanismos tão simples, né? São 12 a 15 minutos todo dia e traz um efeito, assim, às vezes, tão importante, né? Para a gente estar ligado. E quem puder, estou fazendo a propagandinha, puder estar lá, o Alexandre eu sempre vejo lá, né? E a gente está lá junto, trabalhando, que é muito interessante. É. E Desculpa. eu só não participo porque Eu sei se tem esse horário lá, né? eu tenho esse horário com o meu Eu grupo sei. familiar. Mas está também fazendo, né? Opa! Muito legal, sabe, que é que no horário do Ângelus, né? Que é onde muitos Isso. brasileiros se unem na vibração também. É muito, muito interessante a força que isso adquire, né? É verdade. Quando a ajuda é possível, né? É assim. É muito importante isso. Vamos lá, dona Lisete? Mas para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar entre a nós, que lhes abriam passagem prazerosamente. Entretanto, para alcançarem o átrio da instituição, eram compelidas à quebra da corrente de energias magnéticas recíprocas, mantendo-se de mãos separadas, e os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-se involuntariamente uns dos outros, tombavam enfraquecidos após prolongado esforço, logo aos primeiros passos na região interna da casa transitória. Semelhavam-se, assim, às aves esgotadas em laboriosa excursão, depois de atingirem o objetivo que as fizera afrontar distâncias e tormentas. Na qualidade de... Era só um pouquinho, né? Então, vejam. Enquanto estavam juntos, eles formavam, né, uma força. Eu lembro sempre a minha mãe, que dizia assim, toda vez que nós íamos orar e que nós fizemos durante muito tempo o Evangelho no Lar pela internet, né? Os meus irmãos ainda fazem, mas é que eu vou lá para o nosso cantinho, então não tenho participado. Mas a minha mãe, ainda quando estava viva, todo mundo gostava que ela fizesse a prece. Às vezes era só um fiozinho de voz, né? Mas ela sempre dizia assim: não nos esqueçamos, né? Que se você tiver uma única varinha, você quebra a varinha. Mas se todas estiverem juntas, formando um feixe de varas, vocês não conseguem quebrar, ninguém consegue quebrar, né? E veja, a descrição aqui é exatamente essa, né? Todos em conjunto, eles conseguiam chegar e passar pela barreira. Veja que eles não eram impedidos de passar, né? Eles não eram impedidos de passar. Elevação mental, a barreira magnética, né? Deixa passar como as membranas, né? Aqueles que têm canais específicos para poder passar. Então, eles passavam. Mas assim que eles chegavam e que tinham que caminhar até a casa transitória, eles caíam, desfaleciam, porque perdia a força, né? Ia perdendo a força, né? Então, muito interessante a descrição. Vamos em frente? A não Na ser que alguém qualidade, queira falar mais alguma coisa. Ninguém quer. Então, vamos em frente.
Na qualidade de aprendiz incipiente, angustiava-me a observação. Tudo, no entanto, fora previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. Enfermeiros e macas em grande número estacionavam não longe de nós, promovendo socorros imediatos. Pequenos e admiráveis cordões de entidades transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador chegavam agora de todos os lados. E as bordas ferozes e irônicas, rodeadas de trevas, multiplicavam-se também em turbas compactas, ferindo-nos a audição com blasfêmias e injúrias contundentes. Entre os ingratos e rebelados havia, contudo, criaturas que se mostravam aflitas e genuflexas, tocavam-nos o coração fraterno com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunham sofrimentos reparadores. Então, Quase era um pouco. Olha aí que situação. Né? Olha que situação. Existiam aqueles, sim, que eram empedernidos no mal, né? Eram verdugos realmente, eram espíritos dominadores e tudo, mas existiam espíritos que, embora não tivessem a força daqueles que se colocavam, né, num conjunto, eles não tinham a aura mostrando a sua qualificação para serem aceitos na casa transitória. Mas eles estavam ali em sofrimento e provavelmente eram dominados. Sofriam nas mãos daqueles espíritos que estavam ali vociferando, gritando, né? Mas eles não podiam entrar. Olha que situação. Você vê, né, um espírito ali, você sabe que ele está em sofrimento, que ele não é um daqueles, né, que dominavam e machucavam os outros, não eram verdugos, como eles diziam, né? E não podiam entrar, porque não manifestavam em si a modificação necessária, o arrependimento e a efetiva disposição de recomeçar. Essa é a dificuldade. Pois não. Eduardo, essa condição mental, o que você imagina? Perigosa condição mental. Ela continua sendo, né, uma condição mental negativa. A pessoa continua mantendo dentro de si sentimentos de ódio, né, contra um ou outro, mas é esses sentimentos negativos que ainda os prendiam àqueles espíritos que os dominavam. Eles não tinham a força, eles eram dominados, né? Mas eles não mudavam o seu padrão mental, e isso os prendia àqueles demais espíritos. Então, eles tinham uma condição mental perigosa. Óbvio, perigosa para... Talvez presos à culpa, né, Eduardo? Como? Presos à culpa, né? Isso, exato, exatamente. Presos à culpa. Não só presos à culpa, na minha opinião, sabe? Quer dizer, eu acho que sim, mas eles ainda mantinham, né, os sentimentos de ódio àqueles que provavelmente os fizeram sofrer e que, porque eles não
perdoaram e mantiveram a animosidade, a luta, né? O pensamento ele fica preso naquela situação. Com culpa e sem arrependimento, né? Se tiver que fazer, fazia de novo, né? Exatamente, é isso. Trabalhando na condição mental, assim, eu me sinto culpado de ter agido contra aquela pessoa, mas eu não me arrependo. Eu faria de novo. Eu acho que precisa sofrer mais para poder realmente reavaliar a situação. Nesse sentido, senão ele teria feito uma modificação, uma mudança. Teria já se libertado e se arrependido, né? O ponto-chave, eu acho, nessa circunstância, né, é efetivamente o arrependimento. Inclusive, a primeira coisa que João Batista falava, arrependei-vos, né? Isso. Inclusive, o Frederico Lourenço, que é um português que fez a tradução recente da Bíblia, né, como um todo, ele coloca assim, mudança de mentalidade. Ele até traduziu essa frase, arrependei-vos, assim, mudai de mentalidade, quer dizer, sai desse pensamento, né? Eu achei interessante essa... E a Zenóbia, também o padre Hipólito, né? Isso. E depois também a Zenóbia, também falavam disso na prédica que eles fizeram lá no abismo, tanto um quanto o outro. Da efetiva necessidade do arrependimento. Isso. E esse é o ponto-chave, na minha opinião, que esses espíritos que o André está relatando não tinham. Não tinha um arrependimento sincero, né? Então, não. Fica preso lá ainda. É isso. Alguém levantou a mão aí? Não, né? Não sei. Eu não vi, não, Eduardo. Não? Não. Todo mundo quietinho, naquele silêncio. Todo mundo naquele silêncio, está todo mundo refletindo. A prece do silêncio, tranquilo. Muito bem. Vamos em frente? Que horas são, hein? 19h45. Então tá bom. Então vamos em frente. Quase 4 horas difíceis se escoaram, exigindo-nos delicada atenção na tarefa. E agora, a paisagem era mais sufocante, mais terrível. Serpentes de fogo desenovelavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer sob os nossos pés. O calor asfixiava. Sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam, recordei velha descrição do maremoto de Messina, em que, sob o auge do pavor, diante da natureza perturbada, não sabiam as vítimas como se colocarem a caminho do salvamento, porquanto, em torno à terra, o mar e o céu se conjugavam num ciclópico e sincrônico arrasamento. A instituição... Que descrição, hein? Desculpa falar, mas que descrição. Esse aí nem parece aquele André Luiz de outros livros, né? Mas é interessante isso daí, é uma descrição bem diferente. Esse maremoto foi em 1908. Eu não sabia disso, não. Ainda bem que você contou. É o Dr. Google, né? Hein? Você vai no Dr. Google lá e ele fala, né? Maremoto de Messina. Muito que bem. Então, vamos lá. A instituição, através de todos os administradores e auxiliares, operava com indescritível heroísmo. Com franqueza, de minha parte, aguardava ansioso o sinal de regresso ao meu interior, tal a impressão desagradável de que me sentia possuído. Fitas inflamadas do firmamento caíam sempre, em meio de formidáveis explosões,
oriundas da desintegração de princípios etéricos. Olha só, hein? Eu acho que O André apesar... Luiz, o André Luiz estava morrendo de medo ali, viu? Eu acho que apesar de assustador, deve ter sido bonito, porque imagina as explosões, eu imagino que sejam coloridas, não sei, mas deve ter sido um espetáculo bonito, apesar da dor, né? Bom, é muito complicado, né? Porque muitas pessoas, quando vem o fogo, né? Além do calor que a gente sente, se você estiver muito perto, é realmente uma coisa arrebatadora, né? Ele é uma coisa assim, uma força, né? Da natureza muito, muito impressionante. Talvez até fosse muito bonito o espetáculo, mas ele devia ser apavorante. Porque é interessante que agora estava chegando cada vez mais perto, né? Porque, veja, ela começa assim, esse parágrafo. Quase 4 horas já tinha se escoado. E eles tinham que entrar, né? Porque aquelas 4 horas, terminadas 4 horas, a casa transitória ia se movimentar. E o fogo ia ficar para quem ficasse. Né? Então... Ô, Eduardo, como diz os mineiros, o André Luiz está doido para picar a mula. Isso, é isso que eu falei. Ele estava apavorado. Ele falou, de minha parte, ele já tinha ido embora. Ai, ai. É realmente uma coisa, né? Com franqueza, ele fala assim, com franqueza, de minha parte, eu aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior. Não, eu estava aguardando, Eduardo, o comentário do Alexandre, né? O Jerônimo, né? Não, o Alexandre, nosso amigo aqui. Ah. O Alexandre. Que ele sempre fica invocado com esses fogos, né? Com esse trabalho, né? O Genivaldo levantou a mão, Eduardo. Vai lá, Gê. Não é o Jerônimo, não, é o Genivaldo mesmo, viu, Eduardo? Mas começa com G. É gente boa. Então, essa questão do que está descrevendo aqui parece aquela estratégia, né? Quando você vai num campo, uma estratégia até de guerra, né? Quando você avança num determinado território que você vai fazer a retirada, você não pode fazer ela desembestado, né? Você tem que fazer progressivamente, com barragem de fogo, falando da artilharia, né? E até que o último que esteja com você tenha sido retirado, senão não pode deixar ninguém para trás, né? Então, um princípio, claro que é outro contexto, é outra forma, né? O que o André Luiz estão fazendo com a equipe, né? Mas a estratégia não deixa de ser a mesma, né? Quando você está num campo adverso, né? Uhum. Pronto, já falei como militar, agora parei. Criar barreira de ataque, né, Genivaldo? Criar barreira de ataque, é isso mesmo. Mas eu não acho que essa barreira de ataque, essa estratégia, não é a estratégia da casa transitória, não. Não é, não. É de defesa, eles não fizeram ataque, não. Mas eles estão atacando, né? Tem um outro livro do André Luiz que ele descreve o local de atendimento, é como se fosse um castelo medieval encravado numa região de bastante sofrimento, né? E nas muralhas desse castelo havia, assim, formas de canhões e tal, né? E aí o André Luiz, justamente, ele pergunta isso, não está esquisito isso? Não estaria um contexto inverso do que realmente se quer fazer e tal? E aí o instrutor esclarece ele que não, que aquilo lá seria mais uma forma de manter a distância, de manter o respeito, né? Do que propriamente uma ideia de ferir alguém, né?
mas que para determinadas entidades isso representa uma barreira, representa um ponto, vamos dizer assim, de respeito, né? E é descrito no nosso cantinho, por exemplo, determinadas entidades que fazem a vigilância, que fazem o cordão magnético, né, em torno da casa, principalmente quando tem trabalhos de desobsessão, né? É claro que essa barreira magnética não pretende ferir nem magoar ninguém, mas ela tem que estar ali, né? Porque a gente, infelizmente, opera num campo adverso, não é? É isso aí. Vocês leram o diálogo não, Memórias de um Suicida? Então, o espírito, quando, depois de se suicidar, ele estava vagando, ele percebeu, né? E saiu para a rua, e aí ele ouviu aquela turma toda, e, de repente, ele estava preso com um monte de outros espíritos, e os soldados, né? Ele via soldados com lanças e capacetes andando e andando pela rua, e todo mundo tinha que andar junto com eles até eles chegarem no Vale dos Suicidas, né? Então, a expressão vamos dizer assim, do militar, né? Do militarismo como força de ordem é muito complicado ainda. Num mundo como o nosso, essa expressão é muito forte, né? Mas o Alexandre foi instigado aí, mas não falou nada, não. Ele ficou Ele quieto. está quietinho, estou provocando ele, ele está quietinho. Eu tô aqui só escutando, viu? Só escutando e fico aqui sofrendo com essa história do fogo, o pessoal que não recebe ajuda. Hã? Como não recebe ajuda? Você não viu a quantidade de espíritos que estavam sendo atendidos ali, recebendo ajuda? Eu sei, Edu, eu sei. Eu tô falando dos outros. Dos outros. Dos outros, né? Ai, ai, certo. E os outros? O que você acha deles, né? Você ficou muito tempo sem falar nada nos nossos estudos aí, com toda essa descrição que teve, né? Então, Edu, eu ainda fico dividido, porque eu entendo, não é, a, a questão, mas meu coração tem dificuldade para aceitar. A vontade, eu tenho às vezes essa dificuldade com várias coisas, né? A razão e a emoção, não é? A razão me diz que está tudo certo, mas o coração dá vontade de pôr todo mundo para dentro da casa, sabe? E depois lidar com elas, né? Mas isso é o coração, não é a razão, tá? Uhum. Então, eu tô adorando o livro. Bom, eu já li o livro, né, 2 vezes. Ele é fantástico e essas descrições são ótimas, inclusive. Inclusive nos livros de Emmanuel, quando ele faz aquela citação ali naquele parágrafo que você ficou tocado, tem vários livros de Emmanuel, acho que é o Há 2000 anos e 50 anos depois, que descreve exatamente como os cristãos entravam nas arenas de mãos dadas e cantando, não é? 2000 anos mesmo. 2000 anos. O Ave Cristo, né? O Ave E Cristo o Ave também. Cristo, principalmente, né? Foi o que mais você viveu essa situação, né? Uhum. Eu até peguei aqui, ó, quando você estava lendo o capítulo, olha o que eu peguei na minha mão aqui. O que é? Que eu não enxergo, não. É o Ave Cristo. O Ave Cristo. Que tem uma passagem super bonita que eu até marquei aqui, que eu fui ler enquanto você estava comentando o parágrafo. Mas é assim que eu me sinto, Edu, quando eu reflito sobre esse capítulo desse livro. Eu tenho essa dificuldade de dividir, né, a razão da emoção. Uhum. E continuo com a mesma dificuldade, mas vai passar. Então, Kardec, ele mostra que a única forma, né, de você
trabalhar essa questão, quer dizer, ter o crescimento é unir a razão, né, com a fé. Então, se Deus é a suprema bondade, né, é a inteligência suprema de criador de todas as coisas, né, causa primeira de todas as coisas, nada acontece, né, que não esteja já definido nas leis divinas. Então, a fé tem que estar unida à razão. E quando a gente estuda essa razão, com tudo que deve ser estudado mesmo, né, a gente vê que está correta a ação. Tanto é que os próprios espíritos, né, ficam xingando, maltratando. Né? Imagina essa turba tomando a conta da casa transitória. Que serviço do bem que pode ser feito? Nenhum. E com isso a gente para por hoje, porque tem o estudo seguinte. E eu vou fazer a prece dessa vez, encerrando esse estudo e começando o próximo. Ok? Nós paramos aí. Quando tudo fazia supor que não havia, né? A gente recomeça, então. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer por tudo que recebemos nesta noite, o amparo que tivemos, as lições que nos foram dadas, a troca de experiências, de sentimentos, de pensamentos, de conhecimento de cada um. Nós queremos agradecer à equipe espiritual do nosso cantinho, pelo carinho, pela ajuda, por esta hora de estudos. E pedimos, Senhor, que o próximo grupo de estudos sobre o livro O Céu e o Inferno, que tem tudo a ver com esse livro que nós estamos lendo, Obreiros da Vida Eterna. Que ele seja um estudo profícuo, que os companheiros que vão agora assumir a direção possam desenvolver o estudo com discernimento e, como sempre o fazem, com muito amor e respeito a todos. Deixamos então a nossa prece de agradecimento pela primeira hora e também de agradecimento por podermos estar na segunda hora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, nossas ofensas como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Contigo, meu amigo.